Todos nós sabemos que a escrita demorou para ser conhecida e usada pelos povos. Eles usavam sinais, usavam muitas outras coisas. Então, a Bíblia, antes dela ser escrita, ela foi vivida e passada de geração a geração pelos pais para os filhos, pelos professores para os seus alunos, os doutores da lei, os sacerdotes para os seus fiéis. Então o povo viveu primeiro esses fatos para depois eles se transformar em livros. Demorou mais ou menos 14 séculos para que começasse a escrita. Então, foi utilizado para fazer esses livros mais ou menos 50 pessoas, em vários lugares. Então, nós vamos conhecer mais ou menos como foi escrito o primeiro testamento, ou Antigo Testamento, ou primeira, vamos falar, porque a Bíblia toda é Sagrada Escritura. Por que ela é sagrada? Porque ela é perfeita. Ela falou para o meu avô, meu bisavô e meu tataravô. E falou para o bisavô e o tataravô do meu tataravô. E fala para nós hoje. A mesma coisa, o mesmo conselho. E isso é quase impossível quando a coisa é feita pelo ser humano. Então, nós reconhecemos nisso a presença do Espírito Santo de Deus nas pessoas que escreveram esses livros, não é? A Bíblia é composta por 73 livros, sendo que 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora, muitas pessoas podem falar assim, mas a minha Bíblia não tem tudo isso de livro. Então, nós temos que ver como foi selecionado esses livros que compõem a Bíblia hoje. Muitos outros livros foram escritos e são chamados até hoje de apócrifos. Por que esses livros não entraram na Bíblia? Porque ele não revela nada de Deus e da vontade de Deus. Ele conta fatos da história do povo, tudo mais, mas não faz parte do plano de Deus. E como foi então que a pessoa foi descobrir que esses 73 livros eram todos à vontade de Deus? Então, nós vamos ver, existe um cânon na língua latim. Em latim, quer dizer lista, uma lista muito séria e pura e perfeita. Então foi reunido todos os sábios para poder montar esses livros que compunham a Bíblia. Primeiro foi distribuído entre 70 sábios de lugares diferentes, de lugares distantes, e não havia comunicação entre eles. Não existia telefone, nem internet, nada disso. Então, eles levaram os mesmos livros, eles levaram para estudar e fazer a lista do que deveria entrar na Bíblia. Depois de concluído tudo isso, eles se reuniram novamente e expuseram o que eles encontraram. E pela luz do Espírito Santo, todos escolheram os mesmos textos, os mesmos livros. Que maravilha! Mas na hora da montagem da Bíblia, houve uma confusão. Por quê? O livro que os sábios escolheram era perfeito, montou-se a Bíblia que nós conhecemos. Mas a Bíblia que os judeus usam, ela não é a Bíblia hebraica. Ela só admitiu os textos de pessoas que escreveram em hebraico e também que não foram que morassem em países estrangeiros. Não consideraram que aquilo
era a revelação de Deus. Então a gente vai encontrar menos livros na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E aí interrompe a Bíblia hebraica. A nossa continua com os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, as cartas. Então, os apóstolos, quando foram escolher o livro que eles aceitavam como livro católico, escolheu a Bíblia, chamada versão dos 70 ou Septaginta, que tinha todos os livros que os 70 sábios escolheram. E aí por diante, continuando escrevendo a experiência com o próprio Jesus Cristo. Não pensa que tinha algum repórter atrás de Jesus anotando tudo que ele falava. Não tinha. Primeiro, até mesmo os apóstolos viveram a experiência do Cristo para depois ser escrito. Muitas cartas confundem às vezes, porque é assim, até mesmo nos livros apócrifos. Muitos autores usavam o nome de pessoas conhecidas para dar autenticidade no livro. Mas nem por isso o Espírito Santo se sentiu enganado. E continua na Bíblia Católica os livros que o Espírito Santo iluminou para que fossem aceitos. E que era uma coisa mais clara, mais objetiva, mais coerente do que nos ensina o Novo Testamento. As parábolas de Jesus, os ensinamentos, os exemplos que ele dá. É tanta coisa linda que tem, que eu acho que seria impossível o mundo inteiro escrever livros sobre aqui, as coisinhas que ficam de lá. E a gente vai, então, devagarzinho, compreendendo. Eu sempre usei um método, a igreja agora tem um método para a gente ler a Bíblia, chamado leitura, como é que é? Orante. Leitura orante da Bíblia. É ler, entender e orar. Então, no meu primeiro ensinamento, a igreja ainda não tinha propagado esse tipo de ensinamento. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi assim: primeiro você lê o texto. Se o texto for complicado, lê 2 ou 3 vezes. Aí você vai ler. Depois do texto vem o contexto. O que é o contexto? O que é que estava acontecendo naquele tempo? Para que povo estava sendo falado aquilo? Qual o objetivo de Deus com aquele texto? E depois vem a conclusão, que é meditação. Aí eu pego o que eu li e trago para o meu dia, os nossos dias, o que nós estamos vivendo. Vou dar um pequeno exemplo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo com perfeição. Era tudo absolutamente perfeito. E Ele deu de presente para o ser humano para tomar conta, né? Ser o administrador dessa obra. E aí a gente lê, que bonito o texto lá do primeiro livro, lá do Gênesis. Que coisa linda, cada coisa criada, Deus falava. E ele viu que era bom. E depois aí, tudo, ele cria o homem. E dá de presente para o homem esse maravilhoso planetinha chamado Terra, para tomar conta. E o que aconteceu? O que está acontecendo hoje? Está tudo desorganizado, porque o homem não soube administrar a obra de Deus. O egoísmo, a falsidade, a ganância, tudo isso entrou e destruiu o plano de Deus. Tudo isso. Então, esse é o contexto. Eu li primeiro o texto, o contexto e agora a meditação. Então eu vejo que a culpa de todo o mal que acontece no mundo não é de Deus. Não é de Deus. E a gente costuma dizer, aconteceu isso porque Deus quis. Deus não quis, não. Deus nunca quer o mal. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é perdão.
A Bíblia é a experiência do povo. E ela foi escrita em 3 línguas diferentes, uma bem semelhante à outra. Primeiro, o hebraico, a língua que se falava lá no tempo de Abraão. Depois, o aramaico. O aramaico já é uma língua misturada já no tempo de Jesus. Ela não é tão pura como o hebraico. Ela tem já algumas tradições, algumas coisas do tempo de Jesus. Então, é o aramaico. E o grego, que é uma das civilizações mais atuantes na linguagem composta na Bíblia. Falar dessas línguas é muito é difícil, é difícil. É preciso que a pessoa compreendesse um pouquinho. Então, lá no Antigo Testamento, usava-se muito o hebraico. O aramaico já eles não aceitavam porque tem incidência dos povos que são pagãos, como a própria língua grega não é considerada uma língua santa. Então, o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, não aceitou os livros escritos em grego. E já os apóstolos viveram o tempo do aramaico e viveram o tempo de propostas vindas da Grécia, não é? Então, aí já é mais fácil para a gente compreender a Bíblia. Foi um santo, porque a Bíblia foi toda escrita nessas línguas. São Jerônimo era um intelectual. Ele sabia diversas línguas, inclusive o hebraico, o aramaico e o grego, ele sabia. Ele sabia perfeitamente também o latim. Então foi escolhido, embora muito contra a vontade dos grandes, porque ele era um homem muito radical. E ele falou que ele escreveria, mas só que ele queria isolamento. E ele foi para a Terra Santa e lá ele ficou, enquanto ele traduzia todos os livros escritos. E ele então fez um livro todinho em latim, que era a língua usada mais comumente pelo mundo. Então, o latim tem a Bíblia em latim tem um nome até muito feio. A gente pensa que é uma coisa vulgar, mas não é, porque ela foi chamada de Vulgata, que em latim quer dizer que todos conhecem. É uma língua popular, uma língua popular. Depois disso, demorou muito para que a Bíblia chegasse nas mãos das pessoas. Ela era exclusivamente lida pelos sacerdotes. Depois ela passou a ser lida pelos chefes de família, mas a gente não tinha acesso, nem os filhos, nem a esposa, porque era o livro sagrado, era o livro santo, ninguém podia pôr a mão. E com isso ficou difícil, e ficou para a igreja se propagar, e ficou muito fácil para ouvir as dissidências da religião católica. Aí começam então as divisões, mesmo as divisões feitas hoje. Se de repente eu não vou fazer isso, mas se alguém tem um pensamento diferente sobre determinada doutrina da Igreja Católica, ela vai e forma uma igreja particular. Essa igreja particular, hoje em dia, são chamadas igrejas evangélicas. Mas existe muita coisa que é contraditório à palavra de Cristo. Nós precisamos nos aprofundar muito no que Cristo quis fazer e no que Ele deixou para nós. O Cristo veio com uma missão do Pai. Fazer com que aconteça uma coisa muito que todo mundo deseja. É a nova Jerusalém descida do céu. Ela já desceu. Era o próprio Cristo, falando como deveria ser o mundo. Como nós deveríamos nos relacionar. Como nós deveríamos nos relacionar com Deus. O que nós desejaríamos um para o outro.
seria a vida que Deus propôs lá no Gênesis. Uma vida igualitária. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não importa quantos diplomas eu tenho, não importa quantas línguas eu falo, não importa se eu falo bonito ou feio. Eu sou filha de Deus, assim como todos nós somos. A revelação de Deus, então, para nós, ela tem, vamos dizer assim, duas fontes que não podem ser destruídas nunca. É a sagrada tradição, não tradição comum. Olha, hoje em dia nós vivemos superstições e falamos que é tradição. Não tem nada a ver. Sagrada tradição é aquilo que Deus propôs e que o povo viveu. Eu até, às vezes, lendo o Antigo Testamento, acho que aquele povo tinha uma verdadeira fé no Deus único e verdadeiro. Hoje, o povo já vive muitos deuses que eles dizem ser verdadeiro, e não é. Porque o Deus verdadeiro, ele não aprova muito a sociedade de hoje, não. E o que era outra coisa? A Sagrada Tradição e a Bíblia, que é a palavra escrita. Então, essas duas fontes são os verdadeiros documentos que nos revelam Deus. Se eu procurar esse Deus em outras coisas, eu não vou encontrar. Eu vou encontrar Deus na criação, no ser humano e na palavra de Jesus Cristo. É a Sagrada Tradição, o Deus que falou com Abraão, é Deus que falou com Moisés, é Deus que falou com os profetas, é Deus que enviou Jesus, e esse Jesus falou a palavra de Deus, porque Jesus também é Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, o Felipe chega perto e fala assim, Mestre, mostra-nos o Pai e nós ficaremos satisfeitos. E ele respondeu, faz tanto tempo que você me vê e ainda não conhece a mim. Quer dizer, ele é Deus, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, o nosso Deus é trino. Aí, nos próximos encontros, a gente começa já a estudar um pouco do Gênesis e para saber o simbolismo que tem dentro do Gênesis. Muita gente pensa que tem que levar o pé da letra. Que existiu um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, e que eles comeram uma sementinha lá que não podia, e não sei o quê. Nós vamos entrar e tentar explicar um pouco do que a Bíblia queria dizer e como era a linguagem dos judeus naquele tempo. Certo? Tchau. Até a próxima.